Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, com todos aqueles que já se encontram aqui conosco, os irmãos que estão também já se achegando, entrando aí no nosso canal. Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe aí a sua vida. Deus abençoe a nossa igreja, né? Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Hoje, quarta-feira, é o dia que nós transmitimos aqui, através dessa live, a nossa programação de estudo bíblico para as congregações. Ainda durante a semana, não estamos tendo as nossas atividades presenciais, ainda estamos transmitindo online. Deus esteja abençoando a sua vida. Nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, Deus abençoe a sua vida. Os demais irmãos que estão aí conosco. Nós vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Vamos falar com Deus. Hoje nós vamos falar sobre escolhas de Deus, né? São tantas as escolhas que Deus faz na história, mas de forma especial o propósito de Deus na escolha de Davi como rei, baseado em 1 Samuel capítulo 16, né? Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus, vamos falar com o Senhor, vamos orar, depois também estaremos louvando a Deus, estaremos cantando louvores ao nosso Deus, né? Nós vamos orar também pedindo pelas famílias enlutadas, não apenas irmãos que vêm sendo, né, ceifados as suas vidas, irmãos que estão sendo chamados à presença do Pai, à glória eterna, irmãos que Deus tem chamado à sua presença. O coronavírus, outros têm sido por realidades outras, né, que não é o coronavírus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, a gratidão, o louvor pelas bênçãos recebidas até aqui, principalmente, ó Deus, pelo conhecimento da graça, da salvação em Cristo Jesus. Colocamos nas tuas mãos, damos na tua presença a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, na certeza de que estamos diante de um Deus que é justo, fiel, verdadeiro, Deus presente, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de amor, Deus de perdão, Deus que nos enviou o seu Filho amado Jesus, Deus que se fez carne e habitou entre nós, Deus que pagou o preço na pessoa e obra de Jesus pelos nossos pecados, a remissão do derramamento do sangue na cruz do Calvário. Nós te louvamos, ó Espírito Santo, pela revelação, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela capacitação, pela condição de estarmos na tua presença e podermos buscar a tua face e podermos, acima de tudo, estarmos diante da tua glória, entendendo, conhecendo, vivendo a graça na pessoa e obra de Jesus. Tudo isso pelo entendimento, pelo conhecimento revelado na palavra, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, a verdade absoluta da revelação do Senhor aos nossos corações. Nós pedimos que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, nos mostrando e nos fazendo entender as tuas escolhas, ó Deus. Nós te pedimos também pela Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, pelas suas congregações, pelos irmãos que fazem parte dessa igreja, os irmãos que são essa igreja, né? Que na verdade a igreja somos nós. A igreja é o corpo de Cristo, é a união, é a reunião, é a junção dos irmãos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Por isso, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre cada irmão aqui presente, nessa transmissão, sobre a vida de cada irmão que está aqui participando, aqueles que vierem também a ouvir essa meditação, a ouvir, ó Deus, o que aqui vai ser transmitido, a leitura da tua palavra, o louvor, que seja tudo, Senhor, para a glória do teu santo nome.
Assim oramos agradecidos e assim o fazemos na certeza da mediação única e suficiente do santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada um. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus com o hino de número 52 do nosso inário. Esse hino tem como título Glória e Coroação. Quero mandar aí um abraço para a nossa irmã Ceil, lá da congregação de Coqueiros, nossa irmã Dalva também, lá da congregação Coqueiros, a nossa irmã Luciene e o Sérgio Fraga, né? O nosso irmão Carlos Orlandi Júnior, lá dos Estados Unidos, nos acompanhando aqui, presente aqui na nossa transmissão. Grande pastor, Deus abençoe a sua vida. E a nossa irmã Lúcia também, que já mandamos um abraço, né? Vamos louvar a Deus então, com o hino de número 52 do nosso Inário Novo Cântico, né? No Mercado Livre, você tem o envio mais rápido do Brasil. e muitas glórias nós adoramos ao nosso Deus. Quero mandar um abraço aqui para nossa irmã Gil Cessa, a dona Malvina Rodrigues, juntamente com seu esposo, nosso irmão Sérgio Coutinho, nossa irmã Elisa e o seu Darcy, o Ângelo e o Samuel,
né, Samuelzinho? Está presente aí assistindo a nossa transmissão. E também a Eudeci Roberto. Eudeci Roberto, é isso mesmo. Deus abençoe a sua vida aqui conosco. Nosso irmão presbítero José de Almeida também mandando aí um grande abraço. Nós vamos nesse instante ler a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir Davi como rei. E é uma história interessante, né? Essa história na qual é narrada a escolha de Deus sobre a vida de Davi. São escolhas com propósitos, né? É isso que nós queremos pensar com os irmãos nessa noite. Escolhas com propósitos, né? Deus abençoe a sua vida, Sérgio. Bom estar aqui com você nessa reunião. 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 ao 13, a Bíblia Sagrada assim nos diz, revelação do Espírito Santo de Deus. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa história é uma história bem conhecida, né? Uma narrativa bem conhecida. 1 Samuel capítulo 16. Deus chega diante de Samuel e diz para Samuel que estava
ainda, né, com pena de Saul, porque Saul já tinha aprontado muita coisa. Não dá aqui para narrar, não vamos entrar nesse detalhe, mas a questão é que Saul já tinha perdido o trono, de tantas coisas que ele tinha feito. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Ele achava que estava agradando o Senhor, mas na verdade não estava agradando o Senhor. Estava descumprindo ordens. Ele, como rei, não deveria sacrificar o Senhor. Quem deveria sacrificar o Senhor eram os sacerdotes. E Saul chegou a sacrificar o Senhor. Deus mandou eliminar um povo tudo que tinha naquele povo. Saul trouxe animais para ser sacrificados ao Senhor. Deus chega então a dizer através de Samuel: agrada ao Senhor de gordura de touros e sangue de novilhos, ou agrada ao Senhor da obediência do coração do homem? Bem, mas mesmo assim, a história de Saul é interessante, porque foi Samuel que o ungiu como rei. Ele foi lá na casa de Samuel para poder saber se Samuel poderia dar uma direção de onde estavam os animais do seu pai. E Samuel disse para ele: olha, já acharam os animais, mas Samuel o unge rei, e ele se torna rei. E em muitos momentos Samuel chega, adverte Saul: Saul, não faz assim, Saul não pode ser assim, Saul, você está errando, Saul, Deus vai rejeitar o seu reinado, e rejeitou. E ele advertiu várias vezes Saul. Mas chegou um momento que Deus disse assim: olha, eu rejeitei Saul. Ele não vai mais reinar sobre Israel. Como que você acha que Saul vai continuar sendo rei, sendo que eu não quero mais que ele seja rei? Eu o bani como rei, eu rejeitei ele como rei. Ele não vai ser mais o rei de Israel. E o interessante, amados, é que nem a linhagem de Saul segue. Deus agora levanta de uma outra família, de uma outra linhagem, de uma outra cidade, de família totalmente diferente da que era de Saul, agora Davi. E essa história é muito interessante, porque Samuel, temendo Saul como rei, ele fala para Deus: se Saul descobrir que eu fui na casa de Jessé e ungi um dos filhos de Jessé como rei, ele vai me matar. Deus falou com ele: olha, você faz o seguinte, você vai até Belém, você leva um novilho, e quando você chegar lá, você vai dizer para as pessoas que você foi ali para sacrificar o Senhor. Ele era também, como eu já disse, Samuel era um tipo de Cristo. Ele foi juiz, ele foi profeta e ele também foi sacerdote. E aí, quando ele chega lá em Belém, o povo daquela cidade, principalmente, os anciãos, as autoridades, as pessoas mais experientes ali da região de Belém, fica todo mundo, apavorado. Samuel está chegando aí. Samuel está vindo a Belém. E eles então chegam perto dele e dizem assim: o que está acontecendo? Você está vindo em paz ou está vindo para trazer alguma profecia? Ou para trazer alguma palavra de condenação? Ou para trazer alguma palavra de revelação da parte de Deus contra nós? Ele diz assim: não, a minha vinda aqui é de paz, eu vim sacrificar o Senhor. E aí ele diz para aquele povo, para as autoridades, para os principais ali, que são os anciãos, e diz a ele: santificai-os. Santificai-os, porque nós vamos ter um momento de sacrifício. Santifiquem-se para o sacrifício. E ele então vai até a casa de Jessé e convida Jessé. Provavelmente o que se entende é que Jessé não fazia parte do grupo dos anciãos, mas agora ele é convidado a participar do sacrifício que vai acontecer ali em Belém. Eu imagino que Jessé não tinha noção do que poderia acontecer. Davi muito menos. Tanto é que Jessé chamou os seus 7 filhos, e ele então passou diante de Samuel todos esses 7 filhos, que na verdade eram 8, porque na verdade ele não fez passar Davi. Só que quando Samuel chega ali para sacrificar o Senhor, Samuel então revela o que ele foi ali fazer. Ele está sacrificando, mas ele foi ali para poder ungir um dos filhos de Jessé. Ele chamou a Jessé e então, e colocou essa situação diante de Jessé,
santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Bem, no momento que estava ali o sacrifício ele tinha parte que era queimada, tinha parte que era, né, da oferta e tinha parte que o povo também comia. Pode perceber que eles fizeram ali um banquete, né, que parte daquele sacrifício viraria banquete. E aí, o filho de Jessé, Eliabe, quando ele viu Eliabe, ele pensou assim: é esse aí que vai ser o próximo rei de Israel. E o que Deus fala para Samuel? Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É aqui que está o centro da nossa meditação nessa noite, queridos. Samuel era um tipo de Cristo, juiz, sacerdote, profeta. E olha só que interessante, ainda assim, tendo toda a experiência que Samuel tinha com o Senhor, Samuel já tinha ungido Saul, que, como eu contei aqui no início, né, apareceu por acaso lá na casa dele, procurando os animais do seu pai que tinham sumido. E Deus já tinha falado para ele: olha, Samuel, vai aparecer um jovem aqui na sua casa, desse jeito, e você vai ungir ele como rei. Interessante que tudo acontece do jeito que Deus falou. Samuel ungiu ele como rei e hoje ele é o rei. Tanto é que o próprio Samuel, no início dessa narrativa, do capítulo 16, diz que Samuel tinha respeito, tinha temor por Saul. Quando ele diz, né, eu vou lá na casa de Jessé ungir um novo rei, Saul souber disso, ele me mata. Ele diz assim: não, vai lá e sacrifica. O Senhor disse para ele, né? Quando Samuel, com toda essa experiência, né, com todo o tempo que ele tinha, o texto já nos diz um pouco antes que Samuel já estava com uma certa idade, foi o que nós pensamos ontem lá no capítulo 8, né? Ele já estava avançado em idade e os filhos dele, né, não estavam andando no caminho do Senhor. Foi quando ele ungiu Saul. Quanto tempo já tinha passado de tudo isso? E agora ele vai ungir Davi. E aí o que acontece? Quando ele vê o irmão de Davi, Eliabe, ele acha que é ele. Por quê? Há uma semelhança com Saul. Grande, alto, que sobressaía os demais, de aparência, né, assim, impactante e imponente, né? E aí Deus disse para ele: olha, não é esse. E aí vai passando um por um dos filhos de Jessé, até chegar ao sétimo. E a todos Deus diz para Samuel: não é este. E aí a escolha de Deus vai se manifestar de forma muito interessante, porque Deus tem um propósito com essa escolha. Perceba bem, Jessé reúne os seus filhos, mas não está presente Davi. Os anciãos daquela cidade foram santificados e se santificaram para participar desse banquete. Então eles estavam ali. Haviam pessoas que eram autoridade ali da região de Belém, da cidade e das aldeias de redor, né, ali da região de Belém. Um outro detalhe é que Jessé não apresenta Davi. Então, ou seja, fazia pouca diferença para Jessé Davi ali naquele momento, porque se fosse ele, vamos dizer assim, de expressão entre os irmãos, né, fosse ele de destaque, porque você percebe que o primeiro a ser apresentado é quem? Eliabe, porque ele é o destaque, né, ele é a evidência. Davi estava lá no pasto. Quando passa os 7 filhos de Jessé, para manifestar a escolha de Deus, os propósitos de Deus nas suas escolhas, olha que interessante. Samuel pergunta para Jessé: acabou os seus filhos? Você não tem mais filho? Ou seja, fica aí uma incógnita, né? Samuel de repente vai pensar o seguinte: espera lá, Deus me manda na casa de Jessé ungir um rei para Israel. Agora Jessé me apresenta todos os seus, diz que nenhum deles é o rei. Deus diz que nenhum deles será ungido rei. Então tem um negócio errado aí. Deus errou? Será que ele mandou numa casa errada? Será que Deus mandou eu ungir um rei numa casa que não tem rei? Será que Deus mandou na casa de um homem
chamado Jessé, e será que não é esse Jessé? Será que não é esse os filhos? Será que não são esses os escolhidos? Ainda que tenha toda uma experiência de Samuel, que a gente vai falar na aplicação sobre isso, Deus está mostrando os seus propósitos. Deus tem uma escolha. É naquele momento que então ele chega diante de Jessé e diz assim: acabaram os teus filhos? Porque tem alguma coisa errada aí. Deus não pode ter errado. Deus não me mandou no lugar errado. Deus não me mandou fazer a coisa errada. Deus não me mandou na cidade errada. Tem alguma coisa que não está dando para entender. Tem alguma coisa que não bate aí. Tem alguma coisa aí que não encaixa. E aí ele respondeu: olha, eu tenho um filho mais moço. Ele nem aqui está. Ele nem veio para o banquete, nem foi convidado, nem foi santificado. Ele está apacentando as ovelhas lá no pasto. E aí Jessé manda chamar Davi, porque Samuel disse para ele assim: olha, manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Ou seja, tem que apresentar todos os seus filhos diante do Senhor. Você acha ser, ou aqueles que você acha que Deus vai escolher. Não, o escolhido de Deus é só Deus é que sabe. E aí é interessante, amados, que então Jessé mandou chamar Davi. E Davi então foi apresentado diante de Samuel. E aí o Senhor disse para Samuel: é esse aí, ó. Vai lá e unge ele, pois é ele o meu escolhido. Né? Eu sempre brinco com os irmãos das congregações de Coqueiro e Betânia, que eu tenho mais trabalho direcional com esses irmãos, né? Eu sempre digo que Davi deveria ser um cara muito bonito, né? Se você achar que ele não era bonito, pelo menos simpático, de repente você vai achar que ele era. Porque o texto de Samuel 16, verso 12, diz que Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Eu acho que um cara ruivo é bonito. Pelo menos é o meu gosto, né? É a minha visão. Olhos claros, né? Eu creio que Davi era um cara bonito. Entendeu? É a minha opinião, né? Há controvérsias, brincadeiras. E aí o Senhor então disse para Samuel: é esse o meu escolhido. E em obediência à palavra de Deus, Samuel toma o chifre de azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E algo sobrenatural aconteceu naquele momento. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. É interessante que aqui caberia um assunto, o fato do Espírito do Senhor se apossar de Davi. Porque é o Espírito da liderança, é o Espírito de rei. Se você ler também na narrativa, né, a partir do momento, ainda aqui no capítulo 16, que tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito do Senhor entrou em Davi, espírito de liderança, espírito de rei, deu autoridade, é a presença de Deus, é o poder de Deus. Eu vou fazer a seguinte colocação para os irmãos. Nós vamos fazer uma outra explanação semana que vem, se Deus assim permitir, na sequência aqui do verso 14 ao 25, para a gente entender essa questão aqui bem detalhada, né? O Espírito do Senhor entrou em Davi, já no verso 14 diz que, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, né, veio da parte do Senhor um espírito maligno que atormentava Saul. E aí a narrativa é o que a gente vai entender na próxima oportunidade. Vamos voltar aqui a Davi. O que eu quero colocar para os irmãos, o que eu quero pensar com os irmãos sobre as escolhas de Deus. Né? Escolhas com propósitos. Deus tem as suas escolhas. E como já falamos aqui, as escolhas de Deus não são as nossas. Quando Deus estabelece algo, como foi no caso de Davi, Deus tinha um propósito. E olha que interessante, Davi veio a ser um rei que Deus fez com ele uma aliança, de um reino perpétuo, que da sua linhagem nunca mais deixaria de haver rei. Ainda que durante um período da história de Israel, eu
Tem que rir aqui porque o Zé de Almeida botou uma mensagem aqui, né? Eu acho que Davi parece com um pastor que eu conheço. Ô, meu irmão, obrigado. Aí, a gente percebe a escolha de Deus nessa aliança que Deus fez. Ainda que Israel tenha um período, né, em que eles tiveram um rei, Deus escolheu Davi e na sua linhagem o Messias, Jesus, o Cristo. Isso é narrado lá em Apocalipse, quando Deus que está sentado no trono tem o livro da vida, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e João vê esse livro e diz que ninguém podia tomá-lo da mão daquele que está sentado no trono, nem mesmo olhar para ele, e ele chora amargamente, um choro de pavor, de terror. Vem um dos anciãos, dos 24 anciãos que estão ao redor do trono, e diz para João: não chores, eis que a raiz de Davi, o leão de Judá, ou seja, aquele que é rei, porque ele veio da linhagem real de Davi. Jesus era um belemita. Jesus nasceu em Belém, cidade de Jessé, cidade de Davi. Jesus era da linhagem de Jessé, da linhagem davídica. Deus fez essa aliança com Davi porque através dele viria o Rei Supremo, o Rei maravilhoso, o Rei eterno, imortal, Jesus, o Cristo. E aí a gente percebe que assim como Davi foi rejeitado pelos seus, né? Porque, perceba bem, chega um homem importante, Samuel, o homem mais importante daqueles dias, um juiz, um sacerdote, um profeta, um sacerdote que vem sacrificar o Senhor em Belém. E aí o Senhor manda Jessé trazer todos os seus filhos à sua presença, porque ele vai escolher um rei. E Jessé não apresenta o seu filho mais moço, Davi, porque não vê nele, não vê nenhuma expressão dele ser um rei. Um pastorzinho de ovelha, simples lá, né? Estava lá no pasto, o pessoal estava todo mundo em casa reunido diante do profeta, diante do sacerdote, diante do juiz, uma pessoa de autoridade máxima naqueles dias. E Davi não sabia nem o que estava acontecendo na casa dele. Eu imagino Davi, quando alguém chega lá, um dos irmãos, ou o próprio Jessé, um dos servos de Jessé, chega lá e diz: Davi, corre, porque você está sendo chamado lá na sua casa. Ele pensa assim: mas por quê? Vou largar as ovelhas aqui, quem vai ficar com as ovelhas? Não, eu vou ficar aqui com as ovelhas. Provavelmente pode ter sido um servo, né, para as ovelhas não ficar sozinhas. Vai lá na sua casa que seu pai está te chamando e é urgente. Você imaginou quando Davi chega em casa, encontra lá aquele banquete, quando ele vê Samuel, quando ele vê toda aquela reunião, e Deus naquele momento olha para Samuel e diz assim: é esse aí, esse é o meu escolhido, esse é o meu eleito. Isso nos faz entender, irmãos, que os propósitos de Deus nas suas escolhas vão se estabelecer. O que Deus tem como propósito, como escolha, aquilo que Deus tem predeterminado, predestinado, vai acontecer. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, um homem que teve defeitos, um homem que errou muito, um homem que falhou muito, um homem que teve situações adversas, muito complicadas. Foi um homem que cometeu atitudes atrozes, mas é como eu e você. Quem pode dizer que você não faria o que Davi fez? Quem somos nós para julgar e dizer que Davi não foi um homem segundo o coração de Deus? Porque quem diz isso é o próprio Deus. Deus o escolheu. A escolha dele é algo assim inusitada, é algo assim sobrenatural. É escolha de Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Então, meus queridos, entenda a vontade soberana de Deus. E, acima de tudo, entenda as escolhas de Deus. Não olhe para o homem segundo as aparências, segundo a postura humana. Não olhe para o homem segundo a realidade do que o mundo hoje estabelece como princípios e valores. Não olhe para o homem
segundo aquilo que ele é como pessoa, como ser humano, até fisicamente. Olhe para o homem segundo a escolha de Deus. Quantas pessoas hoje que, como Davi, na sua simplicidade, na sua, talvez, pouca experiência, nas suas realidades assim tão simples, né? Um pastor de ovelha cuidava da atividade mais, vamos dizer assim, mais insignificante, né? A menos favorável da família. Os irmãos de Davi não eram homens de guerra. Quando Davi matou Golias, ele foi lá para poder visitar os seus irmãos, para poder ver como é que estava a situação da guerra, para trazer notícia para o pai dele, porque os irmãos foram para a guerra e não se tinha notícia, não tinha o jornal, não tinha a internet, não tinha o celular para saber, morreram tantos israelitas, né? Os filisteus prevaleceram, os israelitas prevaleceram. Não, tinha que mandar alguém lá para buscar a notícia. E Davi leva um monte de comida, né? Leva queijos para o comandante e vai lá para ver o que está acontecendo, e vai lá para poder saber como é que estão os seus irmãos. Eles são homens de guerra, de destaque, né? Eram grandes guerreiros, mas ninguém teve a coragem de enfrentar Golias. Davi era aquele menino, né? Valente, que não olhou o tamanho do gigante, mas olhou o tamanho do seu Deus, que não olhou o tamanho do afronto, né, aos homens, mas que estava sendo afrontado. Não olhou para o tamanho do problema, olhou para o tamanho do seu Deus. Não olhou para a valentia, a força, né, o sobressair daquele homem, Golias, o gigante. Mas ele sabia que estava diante de um Deus que era, acima de tudo, um Deus de poder e de glória. Davi é um exemplo de escolhas de Deus para cumprir propósitos de Deus. Eu espero que você seja um escolhido de Deus e que você esteja cumprindo os propósitos de Deus. Eu espero que você tenha já entendido que você é um escolhido de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Eu espero, e a minha oração é que você busque a presença de Deus, entender qual é o propósito de Deus ao te escolher em Cristo Jesus, para te fazer viver de vida, para ser um herói como foi Davi, e para escrever, né, a sua história no tempo que Deus tem determinado para você e para mim aqui sobre a face da terra. Davi fez a história. Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Davi foi o homem escolhido de Deus. Davi foi o homem que conquistou a terra prometida. Desde Abraão, que Deus prometeu a terra de Israel, só em Davi, só no tempo do reinado de Davi, é que essa terra realmente venha a ser tomada na sua íntegra, né, para a posse do povo de Israel. Isso é interessante, né? Os propósitos de Deus sobre Davi. Davi intentou muita coisa também. Ele queria construir o templo. Fez a planta, preparou pedras, ferro, bronze, prata, ouro, madeira, pedras preciosas. Mas Deus disse para ele: você não vai fazer o templo. Ele foi um homem de planos, de projetos, né? Engenhou, arquitetou. Foi um homem que escreveu salmos, hinos, louvores. Também colocou muitas vezes seu coração aberto diante do Senhor. Foi um poeta, foi um músico, foi um guerreiro. Acima de tudo, foi um servo do Senhor. Ele reconheceu em todo o tempo a sua fragilidade. Ele reconheceu em todo o tempo a sua pequenez. Uma coisa que Davi, no seu ministério, fica bem claro: ele nunca esqueceu de onde ele saiu. De trás da malhada, de trás do rebanho de ovelha. Isso, Davi coloca isso muito bem diante da palavra de Deus revelada para nós entendermos que ele em todo mundo reconhecer de onde ele veio, lá de trás das ovelhas do seu pai, para ser um rei segundo o coração de Deus. Não importa a
você esteja hoje. Não importa a condição que você esteja hoje. Não importa como que os homens estão te vendo. Não importa como que os homens entendam, né, a sua caminhada sobre a face da terra. O que importa é a escolha de Deus para a sua vida. E o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus te escolheu em Cristo Jesus para ser nova criatura, para fazer a diferença nessa presente geração, porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe e que nos faça caminhar em sua presença. Terça-feira que vem, se Deus assim permitir, nós retornamos com o nosso momento de meditação em reunião de oração, nos grupos de crescimento. E aí, nós vamos dar sequência, vamos falar aqui, ainda em 1 Samuel 16, na quarta-feira. Isso vai ser na quarta-feira. E aí, amanhã, né, 19 horas, 19h30, nós temos a transmissão no canal da Segunda Igreja. E domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, teremos o nosso culto também transmitido aqui no canal do Facebook. Lembrando aos irmãos que domingo, às 9, às 17 e às 19 horas, nós temos também os cultos presenciais na sede, às 9 e às 19 horas nas congregações, só na sede que está tendo também às 17 horas. E agora, né, com esse novo decreto municipal, apenas as crianças com menos de 12 anos é que não estão se reunindo. Agora não tem mais acima de 60 e menos de 60. O pastor Márcio estará passando essas informações aí também para a igreja. O pessoal do grupo de Coqueiros e Betânia, eu já passei essa informação. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que aqui estamos. É o tempo do Senhor. É o tempo de reflexão, de estudo da Tua Palavra. É tempo de entender as Tuas escolhas e entender os propósitos que o Senhor tem nessas escolhas. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo aqui reunido. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento que nós estamos nessa pandemia, né, do coronavírus, que é mundial. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos guie, nos oriente, nos capacite a entender os Teus propósitos em meio ao tempo que estamos vivendo. E o fato de nos ter escolhido para viver essa situação. O fato de ter nos escolhido para passar esse presente século. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos predestinou para esses dias. O Senhor nos predeterminou para viver essa pandemia e caminhar na Tua presença. Louvado, glorificado seja o Teu santo nome. Assim oramos agradecidos, pedimos a Tua bênção sobre a vida dos irmãos que estão aqui participando conosco e todos quantos vierem, ó Deus, a participar conosco nas demais atividades e aqueles que porventura vierem também assistir essa transmissão que fica gravada no nosso canal. Que o Senhor nos abençoe e nos dê direção na Tua palavra através do Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Nossa irmã Márcia Moreira, grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Jovelina Meireles, nosso irmão Célio Rodrigues, grande abraço, meu querido. Raquel Silva, também a nossa irmã Cecília Bastos Nunes, a Nilda Oliveira, a nossa irmã Rosa Maria Camilo, lá da congregação de Coqueiros, a Ilka Pereira, a dona Geralda Pereira César. Dona Geralda, quanto tempo, né? Dona Geralda faz parte da nossa família. E a dona Idenir Lobato de Azevedo, a minha mamãe. Marco Antônio Moura, de Marcondes, presbítero Josias Cessa, e os outros nomes eu já falei. Deus abençoe. Um grande abraço, meus queridos.